A Energisa divulgou um investimento de R$ 258 milhões para este ano em toda a sua área de concessão. Eduardo Mantovani, diretor-presidente da Energisa Minas Rio, concedeu entrevista ao portal Caparaó sobre o investimento que a empresa está fazendo em toda a região de Manhuaçu. Bom, primeiro é um prazer estar falando com vocês aqui, né? E esses quase 260 milhões, na verdade, eles são utilizados para atender a toda a área de concessão da Energisa Minas Rio. A gente atende hoje a 65 municípios no estado de Minas e 2 no estado do Rio. E esses investimentos, eles têm como objetivo, principalmente, modernizar a rede, dar maior flexibilidade operacional. A gente já tem uma qualidade de serviço muito boa comparativamente às demais empresas do Brasil. E, obviamente, a gente, além de ser acompanhado pelo órgão regulador, que é a ANEEL, o mais importante para nós é a percepção do cliente com relação à qualidade do serviço que nós prestamos. E essa percepção ela vem através de quê? De tentar eliminar os desligamentos, efetivamente, que nós chamamos de tempestivos, e deixar apenas para aqueles que nós chamamos de manutenção. Dentro desses investimentos, a gente tem previsto aqui para a região investimentos para a parte de automação de rede, melhoria da qualidade operacional da rede, tem substituição de condutores que são mais antigos ou que precisam ter uma, vamos dizer assim, uma recapacitação, temos interligação entre alimentadores e temos também, nesse horizonte do triênio, aí, e talvez para 2026, a implantação de uma nova subestação aqui em Martins Soares. A região aqui de Manhuaçu e Maumirim já são bem atendidas, então a gente colocando uma nova subestação em Martins Soares, a gente alivia um pouco a carga de algumas dessas subestações e permite que o sistema opere de forma mais, vamos dizer assim, mais flexível e menos problemática. Eu queria fazer uma referência grande, aproveitando essa questão dos investimentos, que é aproveitar o embalo para falar sobre a questão dos desligamentos. Porque muitas vezes os clientes têm a sua energia desligada. Nós temos 3 situações. A primeira delas é por inadimplemento, né, que a gente evita, faz campanha para poder acertar a adimplência. Mas as outras 2, que são as mais comuns, são aquelas que são causadas por intempéries, quer dizer, vento, chuva e descarga atmosférica. Que é muito comum aqui, inclusive. É uma região, Minas tem uma região montanhosa, é uma região bonita, mas tem esse viés. E a gente procura, efetivamente, calibrar o sistema com equipamentos automáticos que permitam até a transferência de carga quando a gente tem eventos dessa natureza. Isso já acontece aqui na região, nós estamos ampliando isso com os investimentos. E o outro lado são os desligamentos chamados programados. E aí, por que eu estou abordando esse assunto com vocês aqui? É o pedido que a gente faz a toda a população que mantenha o seu cadastro atualizado, porque a gente comunica os desligamentos com antecedência. Então as pessoas podem se programar. Só que nós dependemos do cadastro atualizado para que todos recebam as informações. Então a gente pede que as pessoas não deixem de atualizar os seus cadastros, porque eles poderão receber, seja via jornal, seja via rádio, seja via carta, mas também pelo SMS, que é hoje uma forma de comunicar fácil, rápida e eficaz, porque todo mundo tem celular. Então, através do SMS, a gente consegue fazer essa comunicação. Então, a gente pede que as pessoas mantenham o seu cadastro atualizado. CPF, endereço e principalmente o número de celular para contato e eventualmente enviar essas mensagens que a gente normalmente faz com esses desligamentos programados. Dentro dessa questão do investimento ainda na região, nós estamos começando o período de safra, né, de colheita do café, que é o forte de toda essa região. Esses investimentos vão beneficiar também o meio rural? Não tem a menor dúvida. Aliás, aqui na região de Manhuaçu, Manhumirim, toda essa região que a gente atende aqui, Martins Soares, Durandé, Santa Margarida, Matipoca, nós estamos falando de uma região que é essencialmente e muito forte, representativamente, cafeeira no país, né? A gente fica orgulhoso de ter, né, o serviço prestado para essa região, porque sabe o quanto o café é importante para todo o Brasil, efetivamente, seja para consumo interno, seja para exportação. Mas o que a gente pede para poder a gente atender bem, e já que os investimentos são feitos para atender especificamente essa região também, é que os produtores mantenham o cadastro dos seus equipamentos adequados. Eu falei no cadastro, efetivamente, da pessoa física,
do telefone, mas o cadastro das cargas, quer dizer, as máquinas, os tipos de equipamento, a capacidade, a potência dos equipamentos é fundamental para nós, porque nós dimensionamos o sistema para atender a carga máxima, quer dizer, quando todos os equipamentos estão ligados. Então agora, na época da safra, a tendência é de que todos liguem seus equipamentos. E para que a gente possa atender bem, é importante que a gente tenha essas cargas atualizadas. Então, um exemplo, quando uma pessoa vai construir uma casa, a gente normalmente pede qual que é a lista de equipamentos que você vai ter na sua casa. Ar-condicionado, geladeira, freezer, iluminação, vou usar ferro elétrico, chuveiro elétrico, etc, etc. A gente soma essas cargas para ver o seguinte, qual que é a capacidade do sistema da nossa rede que é necessária para poder atender esse cliente. Agora vamos para o meio rural. Ele tem lá o secador, tem o lavador do café, né? tem todos os equipamentos que fazem tem o armazenador, que às vezes precisa de ter uma certa temperatura ambiente para ser armazenado. Então a gente precisa da relação dessas cargas principais, tem o transportador, às vezes, tem algumas zonas cafeiras que tem transportador dos grãos de café, etc. Tem o torrador, que consome muito, que é um equipamento de aquecimento. Então, a gente precisa ter a relação desses equipamentos com as devidas cargas. A gente pede aos produtores que nos ajudem nesse sentido para que a gente possa ajudá-los. Atender bem é uma relação dupla, de mão dupla. Então, para que a gente atenda bem, a gente precisa ter o cadastro desses equipamentos. Aqueles que não têm o seu cadastro atualizado, é muito simples. Pode fazê-lo aí pelo Energisa On ou pelo nosso GISA, o WhatsApp, declaração das cargas lá. Não vai alterar em nada a relação comercial, em nada vai alterar a conta, mas para nós é importante para que a gente possa dimensionar, inclusive, os investimentos que são feitos. Quanto melhor a informação, mais adequado, talvez até mais robusto seja o investimento aqui na região por conta desse tipo de troca que a gente necessita. Uma informação nossa para eles e deles para nós, efetivamente. Esse caso é a garantia do fornecimento de energia adequado e eficaz para essas Exatamente, porque se nós não tivermos a carga adequada, é possível que o sistema não esteja dimensionado adequadamente. E aí pode ter uma falta inesperada, o que é ruim para nós e principalmente para o produtor que precisa da energia para girar o seu produto. Da colheita até a entrega final ao consumo. Nesse campo também, considerando toda a propriedade, equipamentos, maquinário que ele utiliza, a gente tem uma outra vertente que eu sei que é uma preocupação da Energisa, que é a questão da segurança. Isso. Questão de segurança com acidentes, com energia elétrica, esses produtores também têm que ter uma atenção. Aí é a parte, vamos dizer assim, do manuseio, né? Vamos dizer assim, na colheita tem muitos produtores que usam máquinas. Na colheita tem produtores que usam equipamentos, às vezes móveis, além das máquinas, né? O que a gente normalmente pede? O normal é que na linha, onde está a linha de distribuição nossa, a rede da Energisa, existe uma faixa de segurança onde você não pode plantar árvores altas, você não pode ter edificações, você não pode ter movimentação de máquinas elevadas, porque a rede ela é construída segundo um padrão de normas brasileiras. Então tem um distanciamento daquele cabo até o solo. Ocorre que às vezes, né, e às vezes eu sei que eles não fazem isso por mal, mas às vezes inadvertidamente, ou por um descuido, quem usa a máquina no campo, né, ele trafega com a máquina e chega com a máquina próximo à rede de distribuição. E aí, no ele movimentar o braço ou a lança da máquina, que às vezes tem lá uma retroescavadeira ou uma colheitadeira, coisa desse tipo, ele costuma chegar próximo à rede. Em sendo o equipamento máquina metálico, ele é condutor de energia. Ao aproximar do cabo, e às vezes ele não precisa encostar, só diminuindo a distância, se tiver umidade é pior ainda, porque aqui é uma região úmida, né, uma região alta, fria. E aí há possibilidade de haver uma chamamos de descarga atmosférica da rede para o equipamento, um curto, vamos dizer assim, mais conhecido como curto-circuito. E esse curto-circuito pode acarretar, de uma forma muito triste, ruim, afetar seres humanos. Não só destruir a máquina, como afetar, tirar a vida de uma pessoa ou realmente fazer com que essa pessoa perca membros, seja o braço, perna, coisas desse tipo. O que é triste porque isso não tem preço, não se paga a recomposição
orgânica física de um cidadão ou a vida de uma pessoa. Então, a gente faz um pedido muito grande. Para nós, na Energisa, a gente tem uma regra que é a seguinte: a vida em primeiro lugar, de quem quer que seja, do profissional nosso, do cidadão que a gente atende, é regra número 1. Nós só trabalhamos preservando a vida em primeiro lugar. Então é um pedido que a gente faz, porque isso não depende de nós, profissionais da energia, depende muito mais de quem usa a energia no campo. Então a gente pede que evite-se manusear máquinas próximas à rede, chegar com equipamentos metálicos ou qualquer movimentação debaixo da rede, porque ele pode estar sujeito aí a problemas mais sérios. A gente pede normalmente, quando houver alguma necessidade ou possibilidade de interferência, que ele nos procure, nós vamos lá com o técnico para orientá-lo, para evitar que sejam usadas as máquinas. Vamos imaginar uma situação extrema. Se houver um caso, ele está movimentando um carro ou uma máquina dessa, e um cabo desse cai ou toca a máquina, a primeira coisa que o profissional tem que fazer que está ali dentro é ele não sair da máquina. Ele fica ali quieto, chama por um socorro, pede um apoio, porque enquanto ele está ali, ele está relativamente protegido, porque aquilo se torna tipo uma gaiola de proteção para ele. Na técnica a gente chama gaiola de Faraday, que é uma gaiola protetora, onde a energia não chega nele. Se ele descer, ele vai fazer um contato entre a máquina e o solo é condutor, então ele acaba criando um meio de condução e passa por ele, aí realmente ele tem risco até de perder a vida. Então, chamar uma pessoa para poder contactar um técnico nosso para ir lá, tirar uma equipe nossa para tirar o cabo da máquina, e aí sim ele pode descer. Vai demorar? Vai, até a equipe nossa chegar, mas é a vida dele. Então a gente pede que ele proceda dessa forma, se acontecer de o cabo vir tocar a máquina e ficar em cima da máquina, que pode colocar a vida dele em risco. Mas repito, a melhor ação é a preventiva, é não aproximar da máquina com máquinas próximo da rede de energia elétrica. Até dentro desse tópico de evitar o risco de acidentes com energia, na cidade também a gente encontra muito isso, né? Questão de árvores, de podas e construções também próximas à rede principalmente elétrica, né? A construção civil. Principalmente a construção civil. Do mesmo jeito que a gente tem no meio rural a faixa de servidão, o que é a faixa de servidão? É aquela faixa que a gente estabelece e a gente negocia e paga por ela, para que ali não seja plantado e não seja edificado. É o que eu falei antes aqui para preservar a máquina. Na cidade, a gente tem distância de segurança da rede para as construções. Essa distância é uma distância, vamos dizer assim, considerada pelas normas e padrões adequadas para preservar a segurança da população. Ocorre que muitas vezes, né, você citou aí o caso de construções que eu vou abordar primeiro. Nas construções é muito comum o pedreiro, ou o montador, ou o ajudante fazerem movimentações, primeiro de ferragem, para coluna e vigas, né? A ferragem é altamente condutora. Segundo, esquadrias de alumínio, metálicas, né, que são movimentadas. A rede, às vezes, está a 2, 3 metros de distância da construção, num padrão de norma normal, comum. Só que essas peças metálicas, eles costumam movimentar e essas peças, às vezes, se aproximam da rede elétrica. Nós já tivemos, infelizmente, alguns casos no passado de pessoas perderem a vida porque estavam fazendo, executando serviços na construção e movimentando peças metálicas e vieram se aproximar e se acidentar. Alguns deles perderam a vida, outros perderam membros, como eu falei, o que é muito triste para nós. Então, qual que é a sugestão? A gente tem parcerias, né, com a Secretaria de Obras, com o CREA, com, às vezes, Defesa Civil, e a gente pede a eles que sempre que verificar uma construção que esteja colocando em risco a vida do cidadão, ou do construtor e dos funcionários que estão lá, que, por favor, parem até que seja tomada uma medida de segurança. Tem casos, por exemplo, a gente vê aí que o pessoal coloca aquela cortina de proteção exatamente para não cair pedra, o metal não chegar no avançado ali, para não vir para se aproximar da rede, tá? Então a gente normalmente pede esse tipo de coisa. A gente tem uma característica aqui no interior de Minas, que ela é muito comum, onde não houve, vamos dizer assim, as cidades não foram projetadas, elas foram sendo construídas, e aí as ruas têm uma certa largura, e as calçadas às vezes são estreitas. E a calçada estreita é um problema sério.
a gente normalmente coloca o poste e procura afastar o máximo possível a rede com equipamentos, né? Sejam afastadores, sejam cruzetas mais longas, para exatamente distanciar a rede das edificações. E aí a gente faz a nossa parte. O que a gente não pode esquecer é que esse pessoal não pode avançar também disso, porque se ele avançar, ele vai se aproximar da rede novamente e aí vai colocar em risco. Então, na parte de construção civil, que é o maior risco que a gente vê, a gente recomenda esse cuidado adicional. Com relação a árvores e outros tipos de objetos que sejam, vamos dizer assim, que possam vir a colocar em risco, a gente recomenda, primeiro, o seguinte: se você tem uma rua arborizada e as árvores estão começando a se aproximar da rede, consulte, peça à prefeitura para que a prefeitura faça as podas. A gente tem acordos com as prefeituras muito bem traçados e as prefeituras têm cumprido relativamente bem a parte delas, que é de fazer as podas das árvores nas datas corretas, no tempo certo, para que ela não se aproxime da rede, porque ela passa a ser um ponto de risco também, não só de desligar a energia, como de trazer descarga atmosférica também para as pessoas. Mas se ainda assim existirem casos em que a árvore está muito próxima da rede, comunica com a Energisa, por favor, porque nós vamos lá, porque quando está muito próximo da rede tem que ser profissional habilitado para cortar e não ter problema de interferência. E o terceiro fator são as árvores particulares, aquelas que às vezes estão dentro dos nossos terrenos e avançam um pouco, a copa dela avança e chega perto da rede. Por favor, a gente pede a essas pessoas que procurem profissionais habilitados para fazer a poda antes que essas árvores se aproximem da rede também. Nessa linha, eu quero aproveitar e alertar para campanhas que a gente faz e o cuidado da meninada, né? A gente se preocupa muito com as crianças, porque as crianças às vezes não têm uma grande percepção de risco, e tem a época, vai chegar uma época agora aí de agosto, setembro, onde o vento é um pouco maior. O que a gente faz? A gente vai soltar a pipa, né? O papagaio, né? A raia, depende do lugar que você tiver, tem um nome. E essa meninada às vezes usa cerol, usa equipamentos que às vezes são um pouco condutores, e também tem o fato de às vezes eles estarem soltando pipa e a pipa agarrar na rede. Aí vai tentar tirar a pipa. Não façam isso em hipótese alguma. Então, a primeira sugestão: soltem pipas de papagaio em locais descampados, não tem a rede, principalmente bem longe da rede de energia elétrica. Aí não tem um risco de esbarrar no fio, nem se aproximar. Se não tiver jeito, evita soltar para o lado da rede, solta para o lado contrário, né? Agora, se vier acontecer de agarrar a pipa na rede, por favor, não tente tirar não, porque ainda mais sendo jovem, né, que não tem experiência, não tem noção de risco, a gente pede aos pais aí que orientem a meninada e não deixe a meninada se expor dessa forma, porque a gente costuma dizer sempre: vida não tem preço, não. Por falar nessas questões de risco, de acidentes também, a gente vê uma outra situação que é, infelizmente, comum: o furto de energia elétrica, o chamado gato, que também tem risco de acidente, mas ainda tem aquele outro lado que é alguém está pagando essa conta. Né? Como é que a Energisa lida com isso e como é que a população, isso reflete para ela? Eu vou abordar esse assunto sobre dois ângulos. O ângulo, primeiro, da nossa comunidade regional. E aqui eu quero deixar o reconhecimento realmente à população nossa que a gente atende, na região da Zona da Mata Mineira, na região das Vertentes, toda a região cafeeira. A grande maioria das pessoas usa energia de forma correta e honesta e não furta energia. Então, eu quero deixar o reconhecimento aqui, o agradecimento, porque a população pode ajudar muito nesse sentido. Está ajudando também a ela. Sob que vista? Aí é outra ótica da questão que você colocou. Porque quando a gente tem um furto de energia, quem vai furtar, ele está cometendo, primeiro, um grande risco para ele, segundo, um delito. O furto de energia elétrica está previsto no Código de Processo Civil, né, penal, com reclusão de até 4 anos. Né? E a gente quer evitar isso. Então, primeiro, ele está fazendo uma coisa que é sujeita a penalidade. E ao tentar furtar, ele está colocando em risco a vida dele, porque ele pode tomar um choque, pode às vezes ter um problema qualquer e ele vir a ter um problema também de ser afetado pela energia. Aí, a gente normalmente disponibiliza canais nossos de denúncia, que podem ser feitos de forma anônima. Fulano de
aqui eu tenho um vizinho, ou um conhecido, havia aqui um cara tentando roubar a energia. Então, a gente pede que a população nos ajude também, já que a parcela, como eu disse aqui, que furta é muito pequena. E não justifica o furto, né? Às vezes a pessoa está passando por dificuldade, não é através do furto que ela vai resolver a vida dela. Tem que outros mecanismos, ela tem que procurar apoio de outra forma. O outro lado da questão é o lado de quem paga a conta, porque quem furta energia, na verdade está o seguinte, eu estou desviando energia para não pagar. Só que quando a gente coloca toda a energia que a gente vende para o cliente, a gente totaliza tudo. Essa energia toda que nós recebemos dos geradores, porque a gente compra de alguém para entregar, ela tem que ser paga pela Energisa. E aí, aqueles que pagam regularmente as suas contas estão pagando pelo fraudador, que é mais uma injustiça no processo. Então, essas nuances são importantes a gente falar, para que as pessoas nos ajudem a combater isso. Nós temos um nível de perdas aqui na região por conta de furto baixa, mas nem por isso a gente pode descansar. Nós temos que eliminá-las integralmente, porque a justiça tem que ser feita para todos os nossos clientes efetivamente. Então a gente pede mais uma vez que as pessoas nos ajudem a denunciar. A gente descobre muita coisa por mecanismo de inteligência, por acompanhamento, por verificação física. O próprio leiturista nosso é muito habilidoso para poder identificar esse tipo de coisa e indica para uma equipe especializada ir lá. Mas a gente pede que a população nos ajude a identificar para que realmente a gente elimine definitivamente isso e todo mundo pague a energia de forma justa pelo que ele tem que pagar. Você citou uma questão que é a Energisa adquire a energia das geradoras. Exato. A maioria do consumidor, normalmente ele olha o valor final da conta, quanto que vai pagar naquele mês. Como é que é essa divisão? Como é que funciona a conta que ele recebe na prática? A tarifa, na verdade, quando ela é estabelecida por uma série de componentes, né? Para a energia chegar na casa da gente, ela tem que ser gerada em algum lugar. Vamos imaginar uma hidrelétrica, então lá tem um gerador, gera energia. Ela é transmitida através das linhas de transmissão até o centro, por exemplo, tem uma linha de transmissão que chega aqui em Manhuaçu. Então, ela chega nas nossas duas subestações aqui de Manhuaçu e entregam energia aqui na subestação. A partir daí começa o trabalho da distribuidora, que é pegar essa energia e levar a energia até os clientes, através das nossas redes de alta tensão e de baixa tensão. Para cobrir a tarifa de energia elétrica, para pagar o custo do que vamos dizer assim, do que existe para que a energia chegue até o cliente, nós temos que pagar o gerador, temos que pagar o transmissor, temos que pagar a distribuidora e temos que pagar a infraestrutura do setor, que são fiscalização, a ANEEL, que é nosso regulador, temos que pagar tributos, impostos, taxas, etc, etc. Então, tem aí ICMS e PIS, COFINS, tem outros impostos federais e estaduais que incidem sobre a tarifa de energia elétrica. Quando a gente olha a conta como um todo, se a gente imaginar, por exemplo, que a conta é uma pizza, para ficar mais fácil de entender, quando a gente come pizza, a gente come ela em pedaços, né? A gente fala, eu quero uma pizza aí grande para 8 pedaços. Se a gente fizer uma mesma correlação para a energia, imaginando que uma pizza é 100% do processo, mais ou menos 20%, então se eu pegar uma pizza e dividi-la em 5 pedaços, um pedaço desse fica com a Energisa, que é para cobrir os custos nossos de estrutura, dos escritórios comerciais, das equipes de atendimento, dos veículos, dos equipamentos que a gente tem de segurança, os investimentos que a gente coloca, o fio, o transformador, a ligação para o cliente, esses 20% ficam para poder remunerar a Energisa. Os outros 80%, parte vão para tributos e impostos, aí eu estou falando de ICMS, PIS, COFINS, que deve girar mais ou menos em torno de 40% da conta, mais ou menos, e os outros 40% vão para encargos que são geração, a energia do gerador, que tem que receber pela energia que ele gerou, o transmissor para transmitir energia, para pagar taxa de fiscalização, ANEEL, e outros, vamos dizer, impostos e tributos que estão embutidos, encargos que estão embutidos nisso aqui. Tem um encargo que chama encargo de serviço do sistema, que é para pagar, por exemplo, o ONS, que faz toda a operação do sistema, para pagar a Câmara Comercializadora de Energia Elétrica, que também faz o balanço de quem paga, quem deve, quem paga, para cada um dos setores, porque já que o setor é muito amplo e complexo. Então, resumindo, 20% fica com a Energisa,
Minas Rio, que é a distribuidora aqui, está na frente do cliente, que atende diretamente, e os outros 80% vão para pagar esses outros custos aí. E ainda falando da questão da conta, né, da fatura de energia, é possível a gente falar de dois pontos, a questão de formas de economizar, orientações mesmo sobre como economizar, e se tem algum desconto, se é possível algum desconto, como é que funciona essas duas questões? Excelente oportunidade para a gente esclarecer para o cliente nosso aqui. Primeiro vamos para a forma de economizar, né? Todo mundo pode fazer. Então, a gente vive de vender energia, tá? Mas nem por isso a gente quer vender energia de forma de desperdício, porque nós estamos afetando o planeta quando tem desperdício de energia. E também não justifica você vender uma energia que não está sendo utilizada adequadamente. Então, o que a gente sugere para os clientes de maneira geral? Primeiro, né, vamos olhar o lado da residência, né? As pessoas, às vezes, têm lá um montante de roupa para passar, né? A gente sugere que eles juntem um volume maior para passar tudo de uma vez só, porque o liga-desliga do ferro vai fazer ele consumir mais energia. Geladeira, que é outro que consome bem. O tal do abre e fecha, também é um grande vilão, não, vamos dizer assim, do desperdício. Tem uma diferença grande na geladeira do período do inverno para o verão. Agora, no período de inverno, a geladeira é menos utilizada. Ou seja, o compressor dela precisa trabalhar menos para manter a mesma temperatura lá dentro. Então a gente sugere, lá tem aquela calibragem máximo, médio e mínimo, e as pessoas até colocam a geladeira no mínimo, porque não precisa. Ela pouco vai tomar água muito gelada, pouco vai usar equipamentos gelados de fato, e vai servir para conservar os alimentos que ela tem ali dentro. O chuveiro elétrico, também aqueles banhos mais curtos, né? Às vezes tem gente que liga vamos dizer, no inverno mesmo, porque toma aquele banho quente, né? Mas sempre que possível, né, toma banho curtos. Tem gente que consegue fazer isso, às vezes, por exemplo, abre o chuveiro, se molha, depois ensaboa com o chuveiro fechado, depois vai abrir o chuveiro para enxaguar. Se possível, a gente recomenda porque vai estar economizando. E aí tem outras formas de economizar: o ar-condicionado, a lâmpada acesa direto, né? Tem gente que deixa a lâmpada acesa a noite inteira, às vezes, em determinados locais, sem necessidade. Tem pessoas que conseguem economizar um pouco mais ainda, às vezes desligando o equipamento da tomada, porque aquela lâmpadazinha vermelha que fica, que é chamada stand-by, né, que a gente chama de stand-by, ela consome também. Ela consome pouco, mas você consome, deixa ligada todo dia, o tempo todo, aí dá um somatório que pode ser a economia no final. Então tem várias formas de economizar. A gente acha que o uso eficiente ajuda o planeta muito, né, porque a gente usa a energia com formas mais produtivas, sem prejudicar a qualidade de conforto e lazer dos nossos clientes. A gente quer que ele utilize sim, mas para o seu lazer, para o seu conforto, para a sua utilidade, mas sem desperdiçar, porque no fundo o desperdício ele vai pagar, ele está pagando na conta, né? E a gente não quer que ninguém pague coisa que não usa efetivamente. Então esse é o lado aí vamos dizer assim, do uso racional da economia. A gente tem uma equipe nossa do Programa de Eficiência Energética que gira as cidades todas, e fica durante determinado tempo, e ali tem meios lúdicos de ensinar a população, as crianças. Lá nós temos um painel com histórico da energia, o que gera, qual que é a lâmpada mais eficiente, equipamento mais eficiente. O caminhão, inclusive, faz até trocas. Isso, né? Ele faz até troca, ele entrega, às vezes, lâmpada eficiente em troca de lâmpadas menos eficientes. E a gente tem até nesse programa, às vezes, entrega de geladeiras que são ineficientes, a gente substitui aí gratuitamente para o pessoal que, vamos dizer assim, é mais usuário da tarifa social. Então, essa primeira vertente é a parte do uso racional. Lembrando que os nossos caminhões giram de vez em quando ele aparece aqui em Manhuaçu, Belmirim, vai a Matipó também e tal. Bom, o outro lado, que é um lado que a gente pede, e aí, mais uma vez, depende um pouco do cadastro. O cliente tem que tomar iniciativa, embora a gente procure por ele, mas se ele puder tomar iniciativa, é melhor. A gente tem dentro do setor elétrico uma tarifa chamada tarifa social. O que visa essa tarifa social? Visa, assim, a gente poder cobrar menos de determinados clientes, e essa diferença que é cobrada menos é recolhida por todo mundo para uma conta chamada Conta de Desenvolvimento Energético, e dali eles pagam a diferença por aquele cliente. Para fazer jus à tarifa social, usualmente esses clientes são inscritos no CRAS, né, que são os órgãos aí ligados à prefeitura diretamente,
emite o cartãozinho, tem um cartãozinho lá que ele faz parte vamos dizer, tem direito a ter benefícios sociais, e dentro dos benefícios sociais está a tarifa social. Só para o cliente nosso ter uma ideia do benefício que ele pode ter, dependendo do consumo, se o consumo dele for só até 30 kWh, ele tem até 65% de desconto na conta dele. Se for de 30 a 100, ele tem 40%. E aí por diante, de forma que ele tem, né, até 220 kWh, ele tem direito a ter redução na tarifa nesse sentido. Quais as vantagens disso, né? Primeiro, é um direito que ele está exercendo. Então, como cidadão, ele tem o direito, né? Quem é que não quer ter desconto na energia? Mas ele precisa se cadastrar junto à Energisa. Então, ele tem que levar o cartãozinho do CRAS, vai lá, se registra rapidinho, pode ser até de modo remoto, através do Energisa On, e aí ele faz direito à tarifa social. Vantagem grande nesse sentido. Ele vai ficar menos sujeito a ter inadimplência. Por quê? Porque às vezes a conta alta dificulta para ele o pagamento. E dificultando o pagamento, às vezes ele deixa de pagar e pode estar sujeito à suspensão do fornecimento. A gente não quer isso, a gente quer fornecer energia para todo mundo o tempo todo. Mas se ele ficar com um inadimplemento, a gente é obrigado a negociar com ele ou então até suspender o fornecimento, porque senão outros estão pagando por ele. Do mesmo jeito que a gente falou aqui do gato, a inadimplência também afeta a tarifa. Então, a tarifa social é um excelente instrumento para isso, e a gente pede encarecidamente que as pessoas façam nesse sentido. Eu queria até aproveitar o gancho da sua pergunta para poder dizer o seguinte: a gente tem dois aplicativos que são muito fortes para todos nós. Um é o Energisa On, é um aplicativo da Energisa, ele não consome muita carga no celular, é só baixar, tem uma gama enorme de serviços ali. Só para você ter uma ideia, hoje a gente atende 90% dos atendimentos que a gente faz, é feito através de meios digitais. O cliente não precisa sair lá de onde ele está e vir na agência. Você imagina, vamos fazer um raciocínio rápido aqui, imagina um cliente que mora aqui no meio rural da região de Manhuaçu. Às vezes ele tem que pegar carro ou ônibus, tem que mudar a roupa para vir na cidade, para chegar na agência. Sabe para quê? Às vezes pedir uma segunda via de conta. Não faz sentido isso, porque hoje tudo é digital. Hoje no telefone você tem ali a sua agência, que a gente chama de agência, anda com você. E essa agência é exatamente através do Energisa On. Ele pode pedir segunda via de conta, pode enviar leitura rural, que é muito comum aqui na região, ele pode fazer pedidos de mudança de titularidade, pode fazer negociação de dívida através do Energisa On ou através, inclusive, também do nosso Gisa, né, que é o nosso WhatsApp. E a gente ainda tem o SMS, ainda tem o site, tem o 0800, tem o que a gente chama de agência virtual, que ele pode ser atendido pela agência virtual. Então tem vários meios dele ser atendido sem ter que se deslocar. Ele usa o tempo dele para outras coisas mais nobres para a vida dele. São canais todos gratuitos. Todos gratuitos. Tem essa vantagem. Sem nenhum ônus para o cliente. E falar em gratuito, eu queria aproveitar para dizer o seguinte: muitos clientes que pedem a segunda via não sabem que eles pagam pela segunda via. Não precisa pagar. Bom, eu vou dar uma sugestão aqui, fazer um pedido aos clientes aqui da região de Manhuaçu também. Toda a região aqui da zona de Manhuaçu, de Manhumirim e Matipó, etc. Que os clientes façam um cadastro para receber a fatura digital. Por que isso? A fatura digital ela tem várias vantagens. A primeira delas é que nós estamos defendendo o meio ambiente. Por quê? Para emitir o papel que o leiturista emite e entregar a conta, nós estamos gastando árvores, tem que cortar a árvore para produzir o papel. Nós vamos economizar corte de árvores. Segundo, ele não perde a conta se ele receber e-mail digital, está lá no telefoninho dele, está lá no celular dele. Terceiro, ele tem a facilidade de ampliar e ver os dados da conta de forma mais fácil, porque é aquele movimento de tela que a gente consegue fazer, coisa que ele não consegue fazer no papel. Então, no papel tem letras pequenas que ele tem dificuldade de ler. E ele não perde a conta nunca. Ah, mas a pessoa pode falar, mas eu preciso às vezes da conta para comprovante de residência. Todas as lojas hoje aceitam comprovante de residência de meio digital, você chega lá e apresenta. Pronto, ou transfere por Zap para a loja, acabou. Não gasta papel, não gasta dinheiro, nem gasta nada. Então é uma oportunidade boa da gente dizer aqui que o cliente que recebe a fatura por meio digital, ele efetivamente está contribuindo para ele, porque às vezes ele perde a conta, ou está na cidade,
Ih, esqueci minha conta, vou pagar. Se está no celular, dele está com o celular, ele vai lá e paga com a conta no celular. Dentro dessa situação, a questão da autoleitura, como é que é esse ponto, inclusive para a zona rural, já Ótimo. que é uma A gente tem a opção, né, no meio rural de fazer a leitura de 2 em 2 meses, de bimestrais, né, ao invés de mensalmente. Então, uma alternativa boa, que a gente conta às vezes com a parceria do cliente, é dele informar a leitura dele. Ele vai lá no relógio, lê e vai lá e encaminha para a gente a leitura com o número do CDC, a gente vai lá e fatura normal. Para evitar de ter que faturar a média, porque quando é bimestral, no mês intermediário a gente fatura pela média, até para evitar surpresa ou coisa desse tipo. Então, é uma boa oportunidade para a gente se os clientes puderem fazer isso. É um trabalho pequeno, ele vai lá, só informa, e para ele a tranquilidade de estar recebendo a conta exatamente naquele consumo que ele fez e não a média. Tem um calendário específico, né, que a gente faz de leitura rural, que ele inclusive é distribuído aí em vários locais, ele fica disponível, ele está não só nos nossos meios sociais, como também se disponibiliza aqui para o Sindicato Rural, para as instituições que têm mais envolvimento com o meio rural. E aí eu queria aproveitar essa oportunidade e falar o seguinte, além da autoleitura, né, a gente tem os nossos canais digitais disponíveis para o pessoal que quer fazer negociação de dívida. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, num mês ou outro, o cliente tem uma certa dificuldade de pagar a conta. Para evitar qualquer tipo de transtorno, ele entra lá no nosso Energisa On, ou entra no Giza, ou mesmo através do site, ou através do 0800, ele vai lá e negocia a dívida dele. Eu não estou com dificuldade de pagar essas 2 contas aqui, estou devendo aí, sei lá, R$800, eu queria parcelar. O pessoal parcela, acerta com ele e não tem problema, a vida continua e ele não sofre o risco de ter a energia dele suspensa. Eu deixo essa alternativa aqui, porque não sei se dá para observar, mas toda a nossa fala aqui, ela visa ter o cliente como objetivo final ser bem atendido. Seja através da eficiência energética, da tarifa social, evitar riscos, de ter opção de negociação, dos investimentos que são feitos para beneficiar o atendimento da região, todos eles têm um objetivo final de quê? De atender melhor o cliente aqui da região. Eduardo, a questão da conta de energia ainda, que a gente citou alguns pontos em relação a ela tem 2 QR Codes. Como é que funcionam eles na prática? É bom ficar claro para o cliente nosso, porque a gente Por que a gente emite a conta com QR Code? Foi a exigência do fisco. O fisco exigiu que a nota fiscal eletrônica chamada, ela tivesse os dados todos para o fisco de forma clara, legível, e a gente tem a outra que é o lado do pagamento da conta. Então, para o cliente ficar tranquilo e não ter dúvida, a conta nossa vem com 2 QR Codes. Tem um na parte superior, se ele apontar lá o celular e ler o QR Code, ele vai ver os dados dele, os dados fiscais, se os dados da conta está correto, é como se fosse o espelho da conta que vai para o meio eletrônico. E o QR Code da parte de baixo é o destinado ao pagamento por Pix, né? Ou seja, a pessoa está ali com o celular, apontou, acabou, pode pagar por Pix, acabou, não tem problema nenhum. Com a vantagem de quem está pagando por Pix está concorrendo a prêmios. A gente tem feito campanhas aí do cliente receber um benefício, às vezes se ele for sorteado, porque a gente pega todo mundo que paga por Pix e sorteia uma pessoa da Energisa Minas Rio por mês. Essa pessoa tem o direito a receber, vamos dizer assim, um valor correspondente a praticamente 1 ano de conta gratuita. Nós estamos até revisando o programa agora, para ver se a gente amplia um pouco mais, mas hoje tem esse benefício. Já tivemos vários clientes agraciados aí com R$5.000. Não é nada, é uma boa economia para a família, né, não ter que pagar a conta de energia. Então, para esse pessoal, usa o QR Code de baixo, paga ali pelo Pix e aí se inscreve lá no Energisa On para poder concorrer efetivamente a 1 ano de conta grátis. Eduardo, para a gente finalizar, eu gostaria da sua mensagem para essa população de Manhuaçu, da área de concessão da Energisa Minas Rio, justamente nesse sentido também, né, da colaboração, da participação, dessa integração com a população da região. Perfeito. Então, primeiro eu queria agradecer a vocês e agradecer a população daqui da região, porque a gente tem uma interação muito boa aqui na região, de toda a região aqui da Zona Cafeeira, né? A gente realmente tem um apreço muito grande pela população, porque todas as vezes que a gente teve a oportunidade de interagir, nós tivemos sucesso. Seja
com a demanda do cliente para nós, seja de nós com o cliente, seja de interesse comum. Então, esse é o primeiro ponto, eu queria realmente agradecer. Segundo, dizer da minha satisfação, talvez poucos saibam, mas a família da minha esposa é toda daqui de Manhuaçu, né? Meu sogro e minha sogra nasceram aqui em Manhuaçu. Eu já frequento Manhuaçu há muitos anos, não só a trabalho, como também a lazer, né, por motivos familiares. E, independentemente disso, o meu papel, junto com a equipe da Energisa Minas Rio, do ponto de vista profissional, do ponto de vista de empresa, é procurar fazer com que a Energisa seja uma empresa que tenha, na verdade, fãs. Ao invés de clientes, tenha fãs. Quer dizer, eu sou fã da Energisa porque a Energisa me atende bem, é uma empresa boa, etc. A gente sabe que tem um ou outro que tem problema, mas a gente procura resolver da melhor forma possível. Mas, no geral, a gente espera realmente ter fãs, como nós somos fãs da Zona Cafeeira, né? É uma zona produtiva, um produto que realmente vamos dizer assim, é apreciado no planeta todo, né? E tem realmente seu lugar de destaque no cenário, vamos dizer assim, da alimentação, da degustação, né? Vamos dizer assim, do ser humano de maneira geral. Não só pelo café, mas por todas as outras atividades comerciais, industriais, né? A gente sabe que a região aqui é uma região extremamente, vamos dizer assim, desenvolvimentista. O que a região cresceu nos últimos anos foi realmente muito bacana ter visto, ter acompanhado. E a gente espera estar fazendo parte, como o setor de energia é um setor de desenvolvimento, um vetor de desenvolvimento e um suporte para o desenvolvimento, espera estar adequadamente acompanhando esse desenvolvimento, esse crescimento, com uma energia vamos dizer assim, de qualidade, confiabilidade e, ao mesmo tempo, com um preço que seja compatível com o mercado aqui. A gente espera estar sempre contribuindo. Deixar o meu abraço a vocês aí todos, a você, Carlos, o pessoal da rádio e a todos os nossos ouvintes, e agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. É sempre um prazer estar com vocês.